aqui é o Anselmo da Solopes, juntamente com o nosso gerente Douglas. Nós temos mais um podcast aqui diretamente da Automec 2025. Temos dois convidados especiais, Danilo e Murilo. Presença ilustre. Presença ilustre. Bezerra Autopeças. É o cara que mais manda ali no Nordeste, ali, esses dois. O resto, corre atrás. É isso aí. A gente queria ouvir um pouquinho da história do Murilo, história que não sei nem quando é que começou a sua história, mas eu queria ouvir um pouquinho da tua história, lá da tua trajetória, como tudo se iniciou e que hoje é um mercado que você é um grande desafio para você naquela região. A gente gostaria de escutar um pouquinho a tua história. Ok, Anselmo, ok, Douglas, é um prazer estar aqui na Automec, 2025, no stand da Solopes, reencontrando os amigos de longa data. Bem, o Grupo Bezerra Autopeças ele foi fundado em 1986, na cidade de Juazeiro da Bahia, no norte da Bahia, terra de Ivete Sangalo, terra de João Gilberto, terra de Daniel Alves, posso falar que foi inocentado, graças a Deus, está tudo em paz. Foi contratado pelo Remo, hein? Já foi contratado? Vai disputar a Série B. Pois é, rapaz, que notícia boa, um cara legal, um cara de lá, um cara batalhador. A gente sabe que a vida não é fácil para ninguém, né, nesse mundo de hoje. Mas é isso, a Bezerra nasceu em 1986, meu pai, José Bezerra, fundador, começou com uma borracharia. Nunca tinha comentado isso com vocês, uma borracharia. Ele trabalhava com o irmão mais velho dele, que tinha uma equipadora, né? E ele abriu uma borrachariazinha para ter um complemento de renda, só que dessa borracharia ela foi crescendo, ele começou a vender câmara de ar, começou a vender pneu, e aí foi colocando peça, e foi crescendo, e foi expandindo, fez a sede própria, né, na cidade de Juazeiro, na matriz, e foi um crescimento que foi ocorrendo no decorrer dos anos. Eu entrei na empresa em 2003, né, eu fiz faculdade de Direito, estudei lá na Universidade do Estado da Bahia, e percebi que meu pai chegou naquela fase em que ele precisava de ajuda, porque você tem o seu teto. Meu pai abria a loja de domingo a domingo, ele não fechava nunca. A loja funcionava, dia de sábado era tipo 7 da manhã até 5 da tarde no sábado, domingo 8 às 12. Então assim, eu cresci vendo meu pai basicamente trabalhar. E aí veio a primeira grande revolução, foi a revolução da informática, né? Porque a gente tá lá no sertão do Nordeste, e antigamente era tudo no papel, né? Era caderno de falta, era talão de pedido, aquelas coisas todas. E quando foi para fazer essa revolução de informatizar a empresa, a gente fez uma primeira tentativa no ano 2000. Só que ela não foi bem sucedida, porque era um momento em que, poxa, o computador custava uma fortuna naquela época, a gente investiu, comprou, pensou que era sistema, o sistema era de Recife, porque não tinha sistema local. E aí, cadê que a equipe conseguiu se envolver com aquilo? As pessoas na época não tinham computador em casa, não tinham curso, não conseguiam às vezes botar o mouse para ficar dentro da tela. E aí a gente ficou meio frustrado e pronto. E naquele momento eu já comecei, apesar de muito jovem, eu devia ter meus 14 anos de idade, eu sou da mesma idade da empresa, né? A empresa faz aniversário agora, 39 anos, dia 12 de maio, e em agosto eu faço 39 também. E aí eu comecei a perceber que eu precisaria estar próximo para poder trazer essa modernidade. E graças a Deus eu acho que o grande legado do nosso pai foi nos ensinar justamente o valor do trabalho, da dedicação. E essa sucessão ela ocorreu de uma forma muito tranquila, muito assim, gradual. Foram anos e anos eu ali ao lado dele, cursando faculdade, e a faculdade era tarde, de manhã eu estava lá com a mesinha do lado da dele, não tinha nenhuma atribuição específica, mas pá, surgiu uma negociação, eu via que não era boa para ele, eu digo, pai, peraí, faz assim. Aí vamos aqui. Mas não tinha um certo bloqueio não, quando você dava as suas opiniões? Porque um jovem quando vai falar com o mais velho tem um certo bloqueio, né? Até hoje. E o medo do bigode? Até hoje. E o bigodão? Não bota respeito. Meu pai tem um bigodão que é famoso, né? O mascote da loja vem do bigode dele. Até hoje, como meu irmão fala, ele pode dizer bem, né, que meu pai é um cara cabeça dura. Ele está nativo ainda, né? O pai está em 70 anos. Hoje ele não está mais na loja, mas ele toma de conta das construções, da ampliação. Vai botar uma loja fora, um CD, um galpão, uma coisa, ele toma a frente. Presente, né? E até hoje mudar a opinião dele não é fácil não. É difícil. Foi um trabalho de água mole e pedra dura. Porque assim, a gente entende o conflito de geração, é muito natural. A Solopes, eu não sei se já houve algum processo de sucessão em algum momento, ou se está ocorrendo, às vezes. Está ocorrendo. Pois é, e existe o conflito, é inevitável. Mas assim, de tanto a gente às vezes bater naquela tecla, olha, tem que fazer, a primeira resposta é não, a segunda é mais ou menos, a terceira vamos fazer. Vamos ver o que dá. Então assim foi fazendo e foi dando certo. E aí, assim, meu pai teve algumas questões de saúde e foi aí que eu realmente tomei a decisão de, ao invés de seguir a carreira jurídica, de me dedicar à gestão dos negócios.
E aí quando eu percebi que eu vou tomar de conta dos negócios, eu dediquei 100%. E aí eu digo, não, vamos expandir, vamos ampliar. E aí a gente abriu unidade na cidade vizinha de Petrolina, Pernambuco, que é bem conhecida. E da cidade de Petrolina a gente já partiu, abrimos em Senhor do Bonfim, na Bahia, abrimos em Salgueiro, em Pernambuco, e mais recentemente abrimos a unidade em Picos, no Piauí. Então hoje a gente atua em 3 estados, Bahia, Pernambuco e Piauí. Ano passado, final do ano passado, a gente colocou em funcionamento o nosso primeiro CD na Bahia, em Juazeiro. E a ideia é justamente essa, continuar esse legado, essa trajetória de trabalho, de dedicação, trabalhar nessa região que é nosso foco, é o sertão do Nordeste, é chegar onde muitas vezes não se entende aquele público, não se dá atenção devida, acha que é como se fosse um complemento de linha, não é uma região rica, é uma região que as pessoas elas precisam muito de Merece uma informação. atenção especial, né? Merece. Levar palestra, levar consultores técnicos, chegar lá pro cara e dizer, olha, existe essa marca, existe esse produto, ele tem esse diferencial. As pessoas se sentem prestigiadas, porque o Brasil é tão grande que às vezes uma empresa que está, sei lá, sediada aqui no Sul-Sudeste, ela só encara as capitais como o foco de trabalho. E aí fica esse vácuo. E a gente tem essa missão, né, de trazer excelência na venda automotiva, tanto no atacado quanto no varejo, para toda essa região do sertão pernambucano, do norte da Bahia, do sul do Piauí, e se possível a gente vai chegar também, com fé em Deus, em outras regiões ali onde a gente atua, para poder trazer a nossa expertise, trazer a nossa qualidade de atendimento. E hoje vocês estão com quantas lojas? 5 unidades e um centro de distribuição. Olha aí. E eu tenho uma curiosidade, né? Eu saí daqui de São Paulo, fui passear lá em Salgueiro. Salgueiro é onde E eu não sabia que já tinha loja lá, tinha acabado de inaugurar. Liguei pra Rafa, pô, tem uma loja aqui, ó. Ele falou, nós estamos aí no sertão. E lá é o sertão mesmo. Isso está acontecendo muito, muita gente passando, pô, tô vendo vocês já aqui em Bonfim, tô vendo vocês no Piauí. Né? E como o Muri falou, essa questão da carência foi bem interessante, que lá no Piauí, quando a gente abriu nossa outra comunidade, a gente fez um evento muito interessante que a gente conseguiu juntar todos os mecânicos, todos os donos de centro automotivo, para nos apresentar, falar da nossa parceria, do nosso trabalho, do nosso mix, e eles falam, cara, eu trabalho aqui há 50, todos eram caminhoneiros antigos, 50 anos aqui, 30, 40, isso nunca aconteceu. Nunca chegar aconteceu, uma pessoa e juntar a gente, apresentar, chegar, falar de vocês, um evento, nunca teve uma palestra, uma coisa, é uma região muito carente. Que isso tá é certo. necessário, né, para o nosso segmento, né? Muito. Aproveitar essa necessidade aí, o que vocês estão achando da Automec? Cara, a Automec, a cada edição, ela cresce mais, ela se supera. A gente vê o público, né, muito empolgado, muitos stands, muita novidade, muito lançamento. Só Lopes mesmo, aí, ó, tá aí a linha Premium, tá aí a linha Ouro. Então, assim, a gente vem para isso, para rever os amigos, para adquirir mais conhecimento, ver as novidades, fechar negócios, fechar parcerias. E assim, é sempre bom estar presente na Automec, eu acho que é necessário, é um exercício de, digamos assim, de reconhecer o valor do segmento automotivo, que precisa ser respeitado e reconhecido, porque ele representa muitos empregos, muita arrecadação de imposto, representa muita riqueza para essa nação. E eu queria muito que esse setor ele fosse mais valorizado, principalmente pelos nossos governantes, que às vezes não percebem que a indústria nacional, vocês, por exemplo, da Solop, que eu já tive a oportunidade de ir lá na fábrica, que vocês geram emprego, vocês geram receita para esse país, vocês fazem o Brasil se desenvolver, assim como a gente na nossa região, revendendo o que vocês fabricam, a gente está revendendo um produto brasileiro de qualidade e que com certeza vai trazer para o nosso cliente uma solução para a necessidade dele. Então é muito importante que o mercado saiba disso, vamos valorizar o setor automotivo, vocês podem até encampar essa campanha, valorizar o setor automotivo. E a gente acredita tanto nessa que a gente, em todas as embalagens, a gente faz questão de estampado colocar, mesmo. Fabricado, E a fabricação nossa bandeira própria, a nacional, nossa né? bandeira. Isso é 100% necessário. nacional. É isso, a Automec é sucesso, graças a Deus. Que legal. Sucesso total. E Então, nós estávamos ali nos bastidores, ali conversando. E esses chineses invadindo, o que você tá com. O que você acha disso daí, né? é uma tendência mundial, né? Devido às condições que eles possuem lá, que às vezes no Brasil, por conta da nossa burocracia, a gente não consegue às vezes ser tão competitivo como nós poderíamos ser, porque falta de vontade do industrial brasileiro não é. Não falta. O brasileiro ele é resiliente, ele tem uma vontade de acontecer, de crescer, de brilhar que é incrível. Mas infelizmente muitas vezes eles colocam um piano nas nossas costas e pedem pra gente concorrer com um cara que tá lá com, entendeu? Então assim, é uma concorrência muitas vezes que ela apresenta-se como desleal. Então assim, eu queria muito que a gente aqui no Brasil tivesse uma indústria cada vez mais forte, gerando emprego de qualidade, com renda média bem mais elevada do que, por exemplo, eu estou numa região agrícola, uma região que é famosa pela produção de uva, de vinho, de cebola, de melancia, melão, é a área da fruticultura irrigada.
E assim, queira ou não queira, são empregos que eles não exigem um nível de formação e tudo mais. E lá a gente já sente a dificuldade de empregabilidade. Por quê? Porque tem muita gente hoje que às vezes tem até medo de registrar uma carteira de trabalho porque teme perder benefício. Então isso infelizmente é uma realidade que está no Brasil, mas que no Nordeste ela está até mais agravada. E se a gente tivesse com certeza uma facilidade em industrializar o Brasil de verdade, talvez a gente tivesse a oportunidade de ver as pessoas se sentirem mais tranquilas e ter uma renda maior atuando no setor mais... Por exemplo, lá na nossa região tem uma Universidade Federal, chama Univas, Universidade Federal do Vale de São Francisco. Em Juazeiro tem um polo de engenharia, tem acho que uns 6 ou 7 engenharias. Porém, não existe na região mercado para absorver esse profissional. Então, às vezes, o cara está fazendo engenharia da computação, como o meu gerente de TI faz engenharia da computação na Universidade Federal. Mas, na prática, ele está atuando numa área que é mais voltada para TI. Por quê? Porque não há um mercado para absorver. Onde, muitas vezes, num país desenvolvido, ou num país que tem uma visão desenvolvimentista, você coloca a universidade colada com o setor produtivo para você fazer essa união e desenvolvimento. E, às vezes, no Brasil é isso. Você não vai encontrar um profissional, ou então... Você precisa de um cara que entenda de, sei lá, manutenção automotiva. Qualquer auto center que vocês visitarem, você vai ver o mesmo chororô. Não tem mecânico, não tem profissional. E aí o Senai vem e coloca um curso lá de segurança ao trabalho. Não que não seja importante, mas estuda o que o mercado precisa. Porque você bota a pessoa para estudar algo que quando ele termina, ele não tem onde colocar, onde ele se aplicar. Já é o primeiro passo, né? Pois é, então isso aí é importante. Mas é como é. O mundo ele está aí, é globalizado. A gente está vendo essa situação dos Estados Unidos com a China, onde eu temo, ou se eu vou falar isso aqui para o mercado, eu temo porque o mercado chinês ele é muito agressivo, ele produz para o mundo. E qual é o maior mercado consumidor? São os Estados Unidos. Algo em torno de 30% do que a China produz vai para os Estados Unidos. Então, se eventualmente essa relação comercial ela for dificultada, para onde é que o chinês vai desovar essa produção? Então, corre o risco, eu acredito, às vezes, de a gente ter uma invasão ainda maior de um produto que, assim, vai vir numa condição, às vezes, até subsidiada, sendo vendido, às vezes, até abaixo do custo de produção, simplesmente para desovar. Isso pode prejudicar a indústria nacional, e aí eu chamo a atenção dos nossos governantes, que tem um tantinho de atenção quanto a isso, porque são os empregos nacionais, são a indústria nacional que está em jogo, né? E a gente tem que pensar no longo prazo, que a partir do momento que a gente perde a nossa capacidade de produzir, a gente corre o risco de, na pandemia, por exemplo, faltou máscara, porque até máscara é importada da China. Aí eu pergunto aos senhores, o Brasil não tem capacidade de fabricar uma máscara? Tem sim. Por que não fabrica? Porque muitas vezes o preço de produzir uma máscara lá é infinitamente menor, e aí você não faz a indústria aqui, porque é mais barato eu comprar de lá, colocar minha marca e vender. Então, e virou um hábito isso também, virou, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem, e acho que o mundo vai repensar isso. Porque o Brasil é um país gigante, continental, 215 milhões de habitantes. Poxa, gigante, a gente tem capacidade sim de produzir muita coisa, não só para o Brasil, mas para vender para o mundo. Basta dar a oportunidade que o Anselmo aí produz. É verdade. Eu queria saber da Bezerra, qual a quantidade de produto que vocês hoje comercializam, para deixar bem claro para o seu público que fala assim, ó, pode contar aqui que nós temos aqui tantos mil produtos aqui que a gente comercializa. Qual é essa quantidade hoje? A Bezerra Autopeças hoje trabalha com mais de 100 mil SKUs. 100 mil? Aí, é uma loucura. Tá vendo, pessoal aí do Nordeste aí, ó? Pode procurar a Bezerra, o que você precisar tem lá. É uma loucura. Dá trabalho. Tem peça de Fusca? Tem peça de Fusca, tem peça de BMW. New Willys, Brasília. Tem de BioID, inclusive umas belezas que eu vi ali de uma marca chamada Solopes, já tem lá na Bezerra, viu, pessoal? Já. Você comprou seu BioID aí, seu motorista de aplicativo que tá aí rodando, aproveitando aí que a energia ainda não tá tão caro, espere, daqui a uns anos vocês vão ver. Brincadeiras à parte, se precisar a gente tem. A ideia é isso, nós temos um slogan, somos parceiros do seu negócio, então isso é nossa obstinação. A gente quer ajudar o cara que tem um auto-center, o cara que tem autopeça, aquele cara que tem um carro, motorista de Uber, frotista, o motorista profissional. Na hora que teu carro der um problema, você tem um parceiro, você tem alguém que investiu capital, que deixou aquele estoque ali para te atender e você não ficar com o teu carro parado, porque carro parado é prejuízo. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí, galera. Mais um final de um podcast aqui com o Murilo, com o Danilo. Não, esquecendo o Danilo. Tem 3 Danilo aí na empresa aí, que é ao redor da nossa comunicação lá interna lá. E eu quero agradecer vocês por esse espaço que vocês participaram aqui com a Solopes aqui. Antes de encerrar, vou deixar espaço para eles mandar um abraço para quem eles quiserem aí também, né? Seu José, pô.
O Rafa que tá aqui. Rafa, tá nos bastidores aí. Que também toda a família que tá lá esperando, brasileiro. né? Os pequenos que chegaram agora, o Murilo teve um rapazinho agora há pouco tempo, aí, né? Parabéns. Tem 2 meninas, eu também. Com certeza estão lá ansiosos esperando a gente voltar, né? Vai voltar quando? A gente só volta, chegar lá no domingo. Domingo só. de manhã. Domingo, tá bom. Então, pessoal, até domingo tá pertinho, viu? É isso aí. Vocês vão receber papai aí, tá pertinho, domingo. Hoje é quinta-feira, tá perto. Mas muito obrigado. Pode se despedir do teu público aí, manda um abraço para esse pessoal maravilhoso do Nordeste aí. Isso. Que tem ajudado vocês, né? E vocês têm também retribuído aí com os produtos. Agradecer demais aí a todo o pessoal aí de Juazeiro, da Bahia, Petrolina, Pernambuco, Senhor do Bonfim, Salgueiro, Picos, mas não só essas cidades onde a gente tem unidade, mas toda a região norte da Bahia. Posso citar aqui Sobradinho, Centro-Sé, Casa Nova, Curaçao, Uauá. Quantas cidades em Pernambuco? Fala, Ave Maria. Só no Picos, ela abrange 40 municípios ali, No entorno que da a gente cidade. atende, inclusive. Que é lá no Piauí. Lá. Hoje eu acho que a gente consegue chegar tranquilamente com nossas 5 operações nesses 3 estados. Acho que a gente chega, que dá um raio de mais de 450 quilômetros de atuação. Acho que a gente chega tranquilamente aí nos seus 150 municípios. Que legal. A gente conseguindo atuar ali, entregando rapidamente, com estoque realmente disponível. Então a gente faz o nosso papel social, né? Hoje o Grupo Bezerra tem mais de 200 colaboradores. Eu sei que nós estávamos encerrando, vai ter alguma novidade vindo por aí? Alguma cidade nova? Sempre tem, né? A gente tem planos de expansão, sim. No momento a gente tem feito um investimento forte na questão da logística e de sistemas de tecnologia para otimizar o processo. É igual a construção, né? Você faz primeiro a fundação, o alicerce e depois você sobe rápido. Porque se você não fizer o alicerce bem feito, você corre o risco de ter um problema. Então a gente está aprendendo com essa expansão que a gente fez, que foi uma expansão rápida, e aí a gente está fazendo os ajustes para poder continuar e acelerar. Mas em breve a gente volta lá no podcast de vocês para a gente dar uma... Estamos esperando vocês lá, hein? Quando vai ter uma lá em Arapiraca, Alagoas? Arapiraca, Alagoas? Rapaz, uma Que também é uma cidade nossa. Já pediram pra gente, já. Eu não sei Murilo, mas comigo... Tem um rapaz aqui que é de lá. Então. Comigo sempre vem uma pessoa, rapaz, por favor, bote um aqui, rapaz, nem tá precisando dizer aqui. Eu fui pra lá, eu fui em Salgueiro, que é a primeira cidade, e fui em Arapiraca também. Arapiraca é uma grande cidade do Nordeste, né? E a gente, com certeza, tem o Asa de Arapiraca que ganhou de 3-0 da Juazeirense. Me gosta E o pior, um primo da minha esposa, ele segue esse time do Asa em tudo quanto é lugar, Pois o Asa foi lá pra Juazeiro e deu um chocolate de 3-0 na minha Juazeirense. Isso não se faz, entendeu? Mas mesmo assim, um abraço pessoal de Arapiraca. Vamos botar no planejamento estratégico, tá bom? Valeu aí, obrigadão, pessoal. Obrigado, viu? É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Murilo. E tamo junto no próximo podcast. Aguarda aí vocês aí, tá bom? Um abraço do Anselmo e do Douglas. Valeu!